Fala galera, todos bem? Como estão? Eu sou o professor Pedro Campos e estamos juntos aqui nessa nossa live para falar sobre o TRE unificado na disciplina de raciocínio lógico. E bom, antes de começar o tema principal do que eu quero vir falar aqui com vocês, a gente precisa conversar um pouquinho sobre algumas coisas, certo? Neste momento em que estamos tendo essa aula, se preparar para o TRE está um pouco difícil. Está um pouco angustiante, vamos dizer assim. Por quê? Porque a gente não tem noção da banca, existem muitas possibilidades de bancas que podem aparecer, a gente não sabe direito como vai ser o roteiro de tudo isso. E aí, até tem uma noção de quais são as matérias que aparecerão na prova, porque basicamente existe um eixo central de temas ali, de matérias que meio que regem os concursos públicos, só que não sabe exatamente o que estudar de cada uma dessas matérias. E aí, para isso, eu trago um conselho que é: toda disciplina, ela pode ter vários temas que podem ser cobrados ou não, mas sempre existe um eixo central que determina o comportamento daquela disciplina. E é impossível uma prova cobrar aquela disciplina sem acrescentar esse eixo central no conteúdo programático. E no caso do raciocínio lógico, esse eixo central é a lógica proposicional. Certo? Não tem como você trabalhar com a disciplina de raciocínio lógico, não tem como você cobrar raciocínio lógico em uma prova sem ter dentro do conteúdo programático o eixo da lógica proposicional. Então, o que eu posso te garantir é, na sua prova, independente da banca, vai ser trabalhada a parte da lógica proposicional. Isso é indiscutível, certo? Quem já conhece bem a lógica sabe que essa parte de lógica proposicional ela tem muitos desdobramentos. Então a negação aparece daqui, a equivalência, a estrutura lógica, a tautologia. E sim, pode ser que alguns desses trechos, por exemplo, tautologia, que é um pouco mais específico, não apareça. Mas o conceito de proposição, o julgamento de proposições, a análise delas, isso com certeza vai estar na prova. Porque, de novo, não tem como falar de raciocínio lógico sem falar sobre isso, tá legal? E é justamente por isso que eu escolhi este tema para a aula de hoje, a tabela verdade e o julgamento de uma proposição, que é uma coisa que eu tenho certeza que vai auxiliar, que independente da banca, vai estar dentro do conteúdo programático de raciocínio lógico, beleza? Só que aí, a gente tem um outro probleminha que é o seguinte: toda matéria, ela tem uma crescente. Em exatas, isso é muito perceptível, certo? Exatas têm uma tendência de que para você entender uma matéria, você sempre precisa de um pré-requisito. Você parte de um zero, de uma base, e vai construindo todo o conceito em cima disso. E aí, isso gera para mim um problema em relação à aula de hoje. Por quê? Eu quero falar com vocês sobre tabela verdade e julgamento de proposições. Só que se eu for partir do zero, do básico de proposições, essa aula vai ficar muito, não é rasa a palavra, mas muito simples para quem já conhece lógica. E se eu ignorar toda essa base, todo esse resto, a aula pode ficar complexa para quem não conhece lógica. Então, a gente vai fazer um combinado. Eu quero que você, se você é um cara que já domina proposições, já entende bem o conceito de proposição simples e composta, legal, vem comigo e tamo junto. Agora, se você é um cara que tem uma certa dificuldade com raciocínio lógico, e vocês sabem que eu falo cara por mania, tá? Se você é um aluno, uma pessoa que tem dificuldade com raciocínio lógico, a gente vai fazer um combinado. Eu montei uma aula aqui hoje que dá para entender perfeitamente, independente do seu histórico e da sua base. Só que ela precisa, para ficar mais interessante, ela vai precisar de alguns complementos que tornam tudo muito mais legal. Então, para quem tem essa dificuldade, eu vou deixar um conselho e até uma sugestão. Depois vão lá no meu canal do YouTube, certo? Até coloquei aqui o canal e o Instagram, mas vai no meu canal do YouTube, é só buscar no YouTube, Prof. Pedro Campos Raciocínio Lógico, você vai achar. E no meu canal existe uma aula sobre proposição, em que eu explico exatamente o que é uma proposição, quais tipos de frases nunca serão proposições, e existem 3 aulas em que eu explico a tabela verdade com sua estrutura. E eu recomendo muito que vocês vão lá no YouTube,
se inscreve no canal, não custa nada, curte os vídeos e assistam essas 4 aulas. A aula em que eu falo sobre proposição e as 3 aulas em que eu falo da tabela verdade. Essas 4 aulas, unidas com o que eu vou falar hoje nessa live, vai te dar uma noção muito forte sobre julgamento de proposições. De novo, essa live é independente, pode continuar assistindo que você vai entender mesmo sem ter visto esses vídeos. Mas se quiser uma formação completa, um negócio parrudo mesmo, vai lá, assiste esses 4 vídeos, vê a live, que você vai estar o mestre no julgamento de proposições. Combinado? Beleza. Agora, vamos fazer uma introdução do zero. A lógica proposicional é a lógica que trabalha com proposições. E o que é uma proposição? Aqui existem várias definições sobre o que é proposição, e naquele vídeo que eu comentei do YouTube, em que eu falo de proposições, eu explico um pouco melhor os problemas que essas definições têm. Mas para a gente simplificar aqui, vamos determinar que proposição é toda frase que pode ser classificada como verdadeiro ou falso, tá legal? Então eu viro para vocês e falo assim, nossa, acabei de ver que eu deixei os brinquedos dos gatos ali, né? Eu tenho 2 gatos, o brinquedo deles ficou ali, eles estão brincando, deixa ali. O cenário não está impecável, mas enfim. Proposição é toda frase que pode ser classificada como verdadeiro ou falso. Só cuidado, que eu não disse que proposição é uma frase que eu posso classificar como verdadeiro ou falso. É uma frase que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Então, por exemplo, eu viro aqui para vocês agora e falo assim, eu, professor Pedro Campos, sou careca. Isso é uma proposição. E no caso você até está me vendo na tela e sabe que ela é verdadeira, porque acho que não ficam dúvidas sobre a minha careca. Se eu virasse para vocês e falasse assim, ó, Obama é o presidente dos Estados Unidos, você ia ver isso é uma proposição, e no caso é uma proposição falsa, já que Obama realmente foi o presidente dos Estados Unidos, mas hoje ele não é. Tá legal? Então, se você tem uma frase que pode ser classificada como verdadeira ou falsa, ela vai ser uma proposição. Só cuidado que isso não está vinculado à sua capacidade de determinar se ela é verdadeira ou falsa. Por exemplo, se eu virar para você e falar assim, ó, Tim Hu Chunpei é um general chinês. Falei isso, Tim Hu Chunpei, e eu não faço nem ideia se isso é um nome chinês, mas eu falo, Tim Hu Chunpei é um general chinês. Beleza? Essa frase, ela é uma proposição? Sim, ela é uma proposição. Embora, sinceramente, eu não faça a mínima ideia se ela é verdadeira ou falsa. Eu não conheço os generais chineses e nem tenho uma familiaridade muito grande em nomes diferentes chineses. Mas, se alguém tiver informação sobre isso, vai poder determinar. Inclusive, se eu virar para você e falar assim, ó, essa frase é verdadeira, isso vai trazer para você uma informação. Se eu disser para você, essa frase é falsa, isso também vai trazer para você uma informação. E é isso que determina que ela é uma proposição. Dizer que ela é falsa traz um sentido. Dizer que ela é verdadeira traz um sentido. Tá certo? Só que aí, quando a gente fala de proposição, a gente acaba tendo 2 tipos de proposições a serem analisados. As proposições simples, que são como essas que eu acabei de falar, e essas proposições simples, elas trazem para a gente uma única informação. O professor Pedro Campos é careca, Obama é o presidente dos Estados Unidos, Tim Hu Chunpei, eu esqueci já o nome que eu tinha falado, é um general chinês. Todas essas frases, elas trazem uma única informação. E o julgamento dessas frases depende só do conhecimento da situação apresentada por elas. Agora, existe um outro tipo de proposição que é a proposição composta. E essa aqui agora, ela nasce quando eu junto mais de uma proposição através de um conectivo. E dentro da proposição composta, para você conseguir determinar o valor lógico final dela, você vai precisar não só do conhecimento do valor de cada uma das proposições que foram unidas, mas também você precisa de um conhecimento sobre o conectivo que fez aquela união se comporta. E é sobre isso que eu vou falar aqui hoje, e para resolver este problema que existe a tabela verdade. Legal? Mas para não ficar tão nebuloso,
Eu vou agora para a lousa e vamos rabiscar algumas situações, tá legal? Então vem comigo aqui na telinha. E eu vou usar duas frases que eu acabei de falar com vocês. Então eu tenho o professor Pedro, no caso sou eu, tá? É careca. E eu tenho a frase Obama é presidente dos Estados Unidos da América. Tá, essas são as nossas duas proposições. Repara, por enquanto são duas proposições simples, isoladas e independentes. Uma não tem ligação com a outra. Legal? E se a gente for analisar individualmente essas proposições, a gente vai perceber que a frase o professor Pedro é careca, ela é uma proposição verdadeira. Então, essa frase aqui, ó. Ela vai ser uma proposição verdadeira. E se eu for analisar individualmente a outra frase, aí ela já vai passar a ser uma proposição falsa. Acabei de falar disso com vocês. Essa aqui seria uma proposição falsa. E eu desenho uma régua aí, claramente, sem querer. Ai, Pedrão, mas eu sou péssimo em atualidades. E se o examinador perguntar uma informação assim como Obama é o presidente dos Estados Unidos e eu não souber responder? Calma, irmão. O examinador na prova, ele nunca perguntaria para vocês analisarem isso aqui, tá? Ele nunca pediria para você analisar isso. Então, normalmente, o próprio enunciado, ele vai te dar o valor das proposições simples. Então, na sua prova, o enunciado falaria, ó, considere o professor Pedro é careca uma proposição verdadeira e Obama é o presidente dos Estados Unidos como uma proposição falsa. Então, fica tranquilo que determinar o valor lógico da proposição simples em si não é a nossa preocupação. Legal? A nossa preocupação é em cima das proposições compostas que eu posso determinar. Por exemplo, uma coisa é eu dizer o professor Pedro é careca, sozinho, verdadeiro, Obama é presidente dos Estados Unidos, sozinho, verdadeiro, falso. Tá lindo. Agora, e se eu disser assim, ó? Obama é o presidente dos Estados Unidos e o professor Pedro é careca. E agora? E agora? Isso aqui não representa mais duas proposições independentes. Repara, isso aqui agora é uma única frase que traz o conectivo e dentro dela. E essa frase, por mais que ela seja formada por uma primeira parte verdadeira e uma segunda falsa, ela também vai ter um valor lógico final dela. E este valor final dela depende não só das proposições unidas, como do conectivo. E esse não é o único caso que eu posso ter. Por exemplo, e se eu tivesse essa situação agora? Ó? O professor Pedro é careca ou Obama é presidente dos Estados Unidos? Essa frase já é diferente. Ela traz um novo conectivo, uma nova interpretação e não necessariamente vai ter o mesmo valor lógico da de cima. E pior, isso aumenta. E se eu disser para vocês assim, ó, se o professor Pedro é careca, então Obama é o presidente dos Estados Unidos? Mais uma situação nova que a gente precisa analisar. E não parou por aqui, a brincadeira continua. E se eu tiver a frase, o professor Pedro é careca, se e somente se Obama é o presidente dos Estados Unidos. E para finalizar, um último caso para a gente brincar.
eu poderia ter também ou o professor Pedro é careca ou Obama é o presidente dos Estados Unidos. E repara que neste momento nós temos na lousa 4 frases completamente diferentes. Cada uma traz um sentido próprio, embora elas sejam todas formadas pelas mesmas proposições simples, em que a primeira parte é verdadeira e a segunda é falsa. O valor lógico final delas não vai ser necessariamente igual, porque este valor lógico ele vai depender do conectivo que eu utilizei para a junção. E aí, na prova, olhar para uma proposição composta e determinar o valor lógico final dela é o maior, mais importante e mais relevante problema que vai aparecer para a gente. Tranquilo até aqui? Crises? Lembrando que aqui eu estou fazendo uma introdução aonde eu quero chegar, para que vocês não fiquem perdidos, quem não conhece lógica, mas de novo, quem está um pouquinho atrapalhado, vai lá no YouTube, como eu já falei antes, Prof. Pedro Campos Raciocínio Lógico, e assiste as 4 aulas, proposições e as 3 de tabela verdade. Tabela verdade parte 1, parte 2, parte 3. Ao longo dessas aulas eu explico com bastante calma o conceito de proposição, o que é proposição simples, composto, o que não é proposição, e vai dar uma clareada boa. Mas acho que por enquanto, mesmo que você não tenha noção de lógica, eu nunca estudei lógica na minha vida, você consegue entender esse conceito de uma frase que pode ser classificada como verdadeiro ou falso e consegue perceber também que mesmo sendo formada pelas mesmas ideias, as 5 frases que eu coloquei na lousa, elas são diferentes. É diferente eu virar para você e falar assim, o professor é careca e Obama é presidente. Ou eu dizer, se o professor é careca, então Obama é presidente. Então o conectivo, ele afeta o sentido da nossa frase e, consequentemente, vai afetar na hora de julgar ela como verdadeira ou falsa. Legal? Tá, Pedro. Até aqui tá beleza. Eu entendi essa ideia, entendi que essas proposições compostas são todas diferentes, mas como eu faço para determinar o valor lógico final de cada uma delas? Como que eu faço para olhar para essa frase e dizer, ela é verdadeira? Bom, a resposta prática é através da tabela verdade. Dentro da lógica, a ferramenta que permite que você julgue uma proposição composta, determinando o valor lógico final dela, se chama tabela verdade, e é um dos temas desta live de hoje. Então agora eu vou mostrar para vocês a tabela verdade. Quem nunca viu, confia em mim, não se assusta, tá legal? E aí, através dessa tabela verdade, eu vou ensinar como fazer a leitura dela e o julgamento da nossa proposição. Então, entendido o nosso perrengue, que é julgar estas proposições, vamos dar uma olhada agora na ferramenta, que é a tabela verdade. Ai, Pedrão, ela é muito grande e muito feia. Calma, irmão, calma. Vamos com calma. Vamos primeiro entender como ler essa tabela verdade. E eu já vou fazer um ajuste rápido. Para a aula de hoje, o nosso interesse na tabela verdade, ele despreza essas informações daqui, tá legal? Essas informações são importantes, mas hoje, pelo menos na aula de hoje, eu não quero entrar em detalhes sobre ela, já que a nossa preocupação aqui é saber julgar uma proposição composta. Se você quiser mais informações sobre este pedacinho da tabela, faz como eu já falei, vai lá no YouTube, assiste os vídeos, tá legal? E aí lá eu explico direitinho cada um desses pedaços e prometo numa live no futuro falar sobre isso. Só que hoje a importância dessa tabela verdade está mais voltada na parte de baixo. Então, por hora, para a gente não se perder, eu vou simplesmente ignorar este pedacinho da nossa tabela, para a gente ficar focado no que interessa. Eu até pensei em trazer a tabela sem esse pedaço para vocês, mas eu queria mostrar a tabela completa até para você ter. Essas informações elas são importantes, representam o nome e o símbolo de cada um desses conectivos, mas hoje não vou dar um enfoque para elas, já que a gente está preocupado com outra coisa, tá legal? Que é o julgamento das proposições. Agora,
Ignorada por hora essas informações, vamos para o que sobrou da tabela e entender o que ela quer dizer. A nossa leitura da tabela verdade, ela vai começar nessas duas primeiras colunas, em que a primeira coluna ela representa a nossa primeira proposição simples e a segunda coluna ela vai representar a nossa segunda proposição simples. Lembra que a tabela verdade ela serve para você julgar proposições compostas. E a proposição composta ela vai ser formada pela junção de duas proposições simples através de um conectivo. Então, nessas duas primeiras colunas, a gente vai buscar as informações das proposições simples. Aqui, a primeira proposição, que no nosso exemplo seria o professor Pedro é careca, e aqui a segunda proposição, que no nosso exemplo seria Obama é o presidente dos Estados Unidos. Agora, como a gente vai falar o tempo todo dessas proposições, ficaria meio chato ficar o tempo todo a proposição 1, a proposição 2, a proposição 1, a proposição 2. Então isso, para facilitar a nossa vida, dentro da lógica, as proposições elas são transformadas em letras. Então é muito comum a gente substituir a proposição por uma letra, só para facilitar o discurso. A letra que você vai usar, tanto faz. Sei lá, Pedrão, sou fã do compadre Washington. Chama a primeira proposição de C e a segunda de W, sem problema algum. Mas para eu respeitar o padrão dos livros, perdão, acho que eu bati no microfone, para respeitar o padrão dos livros, eu vou usar P para a primeira proposição e Q para a segunda proposição. Ou seja, a partir de agora você já sabe, toda vez que eu falar a proposição P, eu estou me referindo à primeira proposição simples dentro de uma composta. E quando eu falar da proposição Q, você também já sabe, eu estou me referindo à segunda proposição simples dentro de uma composta. Então, mais uma vez, dentro do nosso exemplo, esta seria a proposição P e essa seria a proposição Q. Tá legal? E aí, dentro dessa nossa tabela, eu tenho que ter previsto todas as possíveis situações que podem aparecer. Eu disse para vocês que toda proposição pode ser verdadeira ou falsa. Tá legal? Se a proposição, cada uma, pode ser verdadeira ou falsa, e aqui na composta eu estou fazendo a junção de duas proposições, isso significa que eu passo a ter 4 possibilidades. Por quê? Pode ser que eu tenha feito a junção de duas proposições verdadeiras, pode ser que eu tenha feito a junção de uma primeira proposição verdadeira e uma segunda falsa, pode ser que eu tenha feito a junção de uma primeira falsa com uma segunda verdadeira, ou, por fim, a última possibilidade, eu posso ter feito a junção de duas proposições falsas. Então, nessas duas colunas da tabela verdade, eu vou encontrar qual é a situação que está acontecendo na proposição que eu quero julgar. Como eu estou usando, por exemplo, essa situação aqui, que é igual para todo mundo, eu estou vendo que, neste nosso caso, a primeira proposição é verdadeira e a segunda proposição ela é falsa. Então, olhando na tabela verdade para identificar qual o caso que eu tenho, eu percebo que a situação em que a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa, ela está aqui, na segunda linha da nossa tabela verdade. Então, se eu tiver que buscar qualquer informação sobre estas frases, eu vou olhar aqui, ó, na segunda linha da nossa tabela verdade, porque é nela que se encontram as proposições que são formadas por uma primeira parte verdadeira e uma segunda falsa. E aí, só para deixar formalizado, repara que com isso eu também criei um conceito para vocês, que é o conceito de linhas de uma tabela verdade. Essa tabela verdade que a gente tem, ela serve para analisar a junção de duas proposições. Tá legal? Eu estou transformando, estou criando uma tabela verdade para fazer a análise da junção de duas proposições. Ou de novo a régua.
Tá lá. Estou fazendo a junção de duas proposições. E a gente acabou de ver que essa tabela verdade, que analisa duas proposições, ela vai ter um total de 4 linhas. E agora você já sabe que quando eu falo de linha de uma tabela verdade, eu estou me referindo a isso aqui, ó, as possibilidades que eu tenho em relação às proposições. Então, uma tabela verdade que analisa duas proposições, de novo, como cada proposição pode ser verdadeira ou falsa, ela vai ter um total de 4 linhas. Quando as duas verdadeiras, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro e falso, falso. Então, essa nossa é uma tabela verdade de 4 linhas. Como toda tabela verdade que analisa a junção de duas proposições. Belezinha? Show! Então agora você já sabe interpretar as duas primeiras colunas que representam as situações. E aí pensa comigo, se eu já estou analisando a situação que eu tenho em relação às proposições, agora só falta eu analisar o conectivo utilizado. E é justamente para isso que servem as demais colunas. Nas demais colunas da tabela verdade, eu vou encontrar os possíveis conectivos que eu tenho para essa junção. Então, se eu tiver uma frase que foi unida pelo e, eu vou procurar informação nessa coluna. Se eu tiver uma frase que foi unida pelo ou, a informação vai estar aqui. Pelo se, então, aqui, se e somente se aqui e ou. E aí, para você determinar o valor lógico final da sua proposição, é só você olhar qual situação que você tem para cada um dos conectivos. Então, por exemplo, ó, quando eu olho aqui para essa primeira frase, o professor Pedro é careca e Obama é o presidente dos Estados Unidos. O que eu vou fazer? Primeira verdadeira, segunda falsa. Está aqui. Na primeira linha, perdão, na segunda linha da nossa tabela verdade. E essa frase ela está unida pelo conectivo e. Pô, o conectivo e está aqui, na primeira coluna. Aí é só você olhar. Uma primeira proposição verdadeira e uma segunda falsa. Quando unida pelo conectivo e, olhou a junção, está aqui, ó. Ela vai apresentar um valor lógico final falso. Então, essa nossa frase, no final das contas, ela vai ser uma proposição falsa. Se eu fosse determinar o valor lógico final da proposição composta, acabou. Seria falso. Tá, Pedrão, mas e na de baixo que usa o conectivo ou? É só você olhar. Agora, para o conectivo ou, o ou está aqui, ó. Na segunda coluna. Uma primeira proposição verdadeira com uma segunda falsa unida pelo conectivo ou, agora vai ter um valor lógico final verdadeiro. Repara que só de trocar o conectivo, eu já troco o valor. Então, essa frase agora, ela é verdadeira. Depois, a nossa terceira proposição, que usa o se então. O se então está aqui, ó. Na terceira coluna da nossa tabela verdade. E eu estou vendo que uma primeira proposição verdadeira, uma segunda falsa, quando unida pelo conectivo se então, dá um valor final falso. Então, esta frase agora, a nossa terceira frase, ela é falsa. E para o se e somente se, olhou na sequência. O se e somente se está aqui. De novo, uma primeira verdadeira com uma segunda falsa unida pelo se e somente se tem um valor final falso. Então, a terceira proposição também é falsa. E aí, para finalizar, o último caso da nossa tabela verdade, o ou, ele está aqui na última coluna. Primeira proposição verdadeira, segunda falsa, unidas pelo conectivo ou, apresenta um valor lógico final verdadeiro. Ou seja, a nossa última frase
ela seria verdadeira. E aqui eu quis mostrar para vocês como a troca do conectivo vai afetar diretamente no valor lógico final da nossa proposição. Tranquilo até aqui? Crises? Só que aí, o herói vira para mim e fala assim, Pedrão, tá, beleza, a tabela verdade é assim. Mas, pô, me diz uma coisa, por que para esse caso o conectivo E foi falso e por que para esse caso o OU foi verdadeiro? Bom, para você entender isso, você precisa entender o comportamento de cada um dos conectivos. E essa discussão ela é um pouquinho mais interpretativa, digamos assim, e mais demorada. Então, é justamente sobre isso que eu falo naqueles vídeos de tabela verdade. Lembra que eu falei dos vídeos do meu YouTube, do meu canal, que eu falo tabela verdade parte 1, 2 e 3? É ao longo desses 3 vídeos que eu gasto um tempo explicando o porquê o conectivo E é como ele é, o porquê o OU é como ele é, e aí ali sim eu explico cada um desses casos. Por que uma situação em si foi verdadeira, por que a outra foi falsa. Só que aqui a minha ideia é ser prático, é apresentar para vocês a maior quantidade de informações no menor tempo. E a verdade é que dentro da sua prova, o que você precisa saber fazer é julgar a proposição. Você não precisa interpretar o porquê que ela é verdadeira, mas sim que ela é verdadeira. É lógico. Um entendimento melhor sobre os conectivos, ele vai te ajudar a entender melhor tudo isso e vários outros casos. Por isso que desde o começo eu estou reforçando o tempo todo que vale muito a pena vocês irem assistir aqueles vídeos complementares, vão ajudar bastante, tá legal? Mas só com isso que eu estou apresentando para vocês hoje, vocês já conseguem sair daqui julgando proposições. Só que aí tem um problema. Gole d'água. O cara olha e fala assim, Pedrão, beleza, já sei como ler a tabela verdade. Mas na minha prova, o examinador vai dar a tabela verdade? Não. Eu vou ter que decorar? Vai. Pô, Pedrão, é horrível de se decorar, cara. É. E aí vem o truque. Decorar a tabela verdade assim, da forma que ela está apresentada, é muito difícil, é muito trabalhoso. Então, normalmente, fica mais fácil a gente decorar essas frases, essa tabela, e julgar as proposições utilizando algumas frasezinhas de decoreba. E é o que eu quero mostrar agora. Como que você vai efetivamente decorar cada um dos conectivos. Isso vai ser feito, como eu já disse, através de 5 frasezinhas de decoreba. Então, vem comigo aqui na tela e vamos agora efetivamente para as frases de decoreba que vão auxiliar na hora de julgar as nossas proposições. Então, lá. Primeiro conectivo que eu tenho aqui é o conectivo E. Legal? E o que eu estou vendo sobre o conectivo E? Eu estou vendo que o E ele tem vários casos que fazem ele falso, mas uma única situação que faz com que ele seja verdadeiro. E é aí que eu te pergunto, por que você vai decorar vários casos quando você pode simplesmente decorar o caso particular? Eu estou vendo que o E ele só é verdadeiro quando as 2 proposições forem verdadeiras. E é justamente daí que vai nascer a nossa primeira frase de decoreba. Então, vamos comigo no caderno e eu quero que vocês escrevam assim, aí, ó. O E, 2 pontos. E eu quero que vocês escrevam do jeitinho que eu vou ditar, tá legal? Deixa eu até aumentar a letra aqui. Coloca aí. Só será verdadeiro, só será verdadeiro quando as 2 proposições forem verdadeiras. Só será verdadeiro quando as 2 proposições forem verdadeiras. Mas aqui, como eu não tenho muito espaço e vai ficar muito apertado, eu vou só dar uma resumida. Mas eu quero que vocês anotem do jeito que eu falei e não como eu escrevi, tá legal? Então o E, ele só será verdadeiro quando as 2 proposições forem
verdadeiras. Aqui eu resumi para quando for VV. Qualquer outro caso, a proposição com E, ela já vai ser falsa, tá legal? Essa é a nossa primeira frasezinha de decoreba. Vamos então para a segunda. O conectivo OU. No OU agora, eu tenho meio que o caso contrário do E. O E tinha uma única situação em que ele era verdadeiro. Agora, o OU tem uma única situação que faz dele falso. E esse caso é quando as duas proposições forem falsas. O único jeito de uma frase com o OU ser falsa é as duas partes dela sendo falsas. E é daí que vai nascer nossa segunda frase de decoreba. Então vamos lá no caderno. E eu quero que vocês anotem assim agora. Coloca o OU, 2 pontos, e escreve: só será falso quando as duas proposições forem falsas. O OU só será falso quando as duas proposições forem falsas. Qualquer outro caso, ele vai ser verdadeiro. Na sequência, terceiro conectivo da tabela verdade, o se, então. Mais uma vez, o se então tem várias situações que fazem com que ele seja verdadeiro, mas um único caso que faz dele falso. Só que esse caso agora é um pouquinho estranho. Ele é a situação em que a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Repara que tem que ser nessa ordem. Se fosse ao contrário, já seria verdadeiro. E é justamente este caso que a gente vai decorar na nossa terceira frasezinha de decoreba. Então vamos lá no caderno. E coloca assim agora, ó. O se, então. E aí escreve: só será falso. Só que agora eu quero que vocês escrevam bonitinho do jeito que eu vou ditar, tá legal? Então anota aí. Só será falso quando a primeira proposição, aí coloque entre parênteses, o antecedente, for verdadeira e a segunda proposição, também entre parênteses, o consequente, for falsa. Vou repetir. Só será falso quando a primeira proposição, o antecedente, for verdadeira e a segunda proposição, o consequente, for falsa. Agora, vamos concordar que esse caso é um pouco mais chato que os anteriores, tá certo? Porque o do E era mó legal, só é verdadeiro com duas verdadeiras. O do OU só é falso com duas falsas. Era sonoro. Agora, o do se, então, é meio deprê. Só será falso quando a primeira proposição... Tá? Mas presta atenção que tem uma informação nova aí, que é essa história de antecedente e consequente. Essa informação, ela é importante para vocês, tá legal? Então, o que isso quer dizer? Dentro de uma frase com o se, então, e só do se, então, dentro de uma frase com o se, então, a primeira proposição da frase, que está entre o se e o então, vai ser o nosso antecedente. E tudo que vier depois do então vai ser o consequente. Então, a partir de agora, dentro da lógica, você ouviu falar em antecedente, você já sabe, é tudo que está entre o se e o então de uma proposição com se então. E ouviu falar de consequente, é tudo que vem depois do se então. Legal? Agora, a frase ela é ruinzinha de decorar. Tá legal? Então, para a gente decorar mais fácil, tem um macetezinho que é o seguinte. É só você lembrar que para o se então,
vale a regra da Vera Fischer. Pedrão, como assim a regra da Vera Fischer? Simples. Todo mundo sabe que a Vera Fischer é falsa. Se você lembrar que para o C, então, vale a regra da Vera Fischer, acabou. A Vera Fischer é falsa. Primeira proposição verdadeira, segunda falsa, dá falso. Qualquer outro caso, até mesmo uma Vera Verão, uepa, vai ser verdadeiro. Então, para o C, então, você pode lembrar que vale a regra da Vera Fischer, que é a Vera Fischer, que eu acho que é assim que se escreve, é falsa. Não dalsa, falsa. A Vera Fischer é falsa. E se você lembrar desse macetezinho, você já sabe como julgar uma proposição com o C, então. Primeira proposição verdadeira, Vera. Segunda proposição falsa, Fischer. Falsa, Fischer, vai ser falso. Qualquer outro caso vai ser verdadeiro. Lembrando que eu não conheço a Vera Fischer, tá ligado? Então isso é só uma decoreba, né? Vai que a pessoa do fã, não sou do fã-clube da Vera Fischer, estou ofendidíssimo. Eu não conheço a Vera Fischer, não sei nada sobre ela, sinceramente, nem bom, nem ruim. Até porque eu não gosto de novela, não posso nem dizer sobre a atuação dela, porque eu não devo ter visto. Mas, como decoreba, é sensacional. E aí, para finalizar, nossos últimos dois conectivos, o C e somente C. Esse agora é um pouquinho diferente, porque ele tem dois casos verdadeiros e dois falsos. Então, para a gente analisar, vou fazer o seguinte. Primeiro, aqui, ó. Quando que o C e somente C vai ser verdadeiro? Pô, quando as duas proposições forem verdadeiras ou quando as duas forem falsas. Tá! Mas como que eu posso decorar isso mais fácil? Bem simples, anota aí, ó. Coloca. O C e somente C. E aí escreve assim, ó. Só será falso. Perdão, desculpa. Só será verdadeiro. Eu bati o olho no falso e falei assim, me empolguei. Só será verdadeiro quando as duas proposições forem iguais. Repito, só será verdadeiro quando as duas proposições forem iguais. E por iguais eu me refiro a valores lógicos, tá legal? Fica ligado que VV são valores lógicos iguais, FF valores lógicos iguais. Então, quando as duas proposições tiverem valores lógicos iguais, elas serão verdadeiras para o C e somente C. Já os outros casos em que elas são diferentes, aí vai ser falsa. E aí, por fim, para finalizar, nosso último conectivo, o ou, e agora ficou fácil. Por quê? Se você reparar, o ou, ele é o contrário do C e somente C. Se no C e somente C só é verdadeiro quando as duas forem iguais, como o ou agora é ao contrário, eu consigo determinar que só será verdadeiro quando as duas proposições forem o quê? Diferentes. Se uma for verdadeira, a outra tem que ser falsa. Então, para finalizar, nosso último conectivo, o ou, ele só será verdadeiro quando as duas proposições forem diferentes. E mais uma vez, por diferentes, eu me refiro aos seus valores lógicos. Se uma das proposições unidas for verdadeira, a outra tem que ser falsa e vice-versa. Se não, vai ser falso. E aí, com essas frasezinhas, fica bem mais fácil da gente decorar e julgar as nossas proposições. Então, por exemplo, ó, no que a gente fez agora há pouco. Se liga só. Aqui, ó, tinha uma proposição com o conectivo E. Eu sei que o E só será verdadeiro quando as duas forem verdadeiras.
Então, se uma das frases é falsa, ele é falso. Depois, aqui, ó, eu tenho uma proposição com ou. Eu sei que o ou só é falso quando as duas forem falsas. Então, se eu tenho uma verdadeira, ele é verdadeiro. Depois, o se então. Pô, a gente sabe, para o se então, Vera Fischer é falso. Então, como eu tenho aqui a Vera Fischer, vai ser falso. Qualquer outro caso seria verdadeiro. Para o se e somente se, só será verdadeiro quando as duas proposições forem iguais. E eu estou vendo que elas são diferentes. Uma é verdadeira e a outra é falsa. Então, se elas não são iguais, é porque dá falso. E aí, por fim, aqui, para o conectivo ou, só será verdadeiro quando as duas forem diferentes. E como eu tenho as duas diferentes, acabou. É verdadeiro. Com essas frases, você consegue julgar tranquilamente qualquer proposição. E agora sim, galera, com isso, vocês entendem como fazer a leitura da tabela verdade, sabe como julgar uma proposição através dela, mas também como usar as frases de decoreba para esta finalidade e para simplificar muito a sua vida, tá legal? Reforço mais uma vez que vale a pena aqueles 2 vídeos no meu canal, porque eu falo com calma sobre o conceito de proposição e analiso o sentido de cada um dos conectivos, mas só com isso você já consegue detonar e julgar qualquer proposição, tá legal? E galera, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, vou ficando por aqui, um beijo enorme, qualquer dúvida, não deixa de mandar para mim, vejam os vídeos, manda no Instagram, o que precisar, tô aqui para ajudar. Um beijo enorme, até uma próxima aí, tchau, valeu!